Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aos nossos trabalhos, hoje vamos falar sobre a queixa-crime. E vocês vão ver que a queixa-crime, ela tem natureza jurídica de ação. E vocês também vão ver que a queixa-crime, ela será utilizada para dar início, em regra, à ação penal privada. Todavia, é correto eu afirmar que a queixa-crime ela somente poderá ser utilizada para dar início a uma ação penal privada? Não. E aí já explico o porquê. Lá quando vocês aprenderam, né, no processo penal sobre a ação penal, vocês viram que a ação penal ela pode ser privada ou ela pode ser pública. E a ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. E a ação penal pública, em todos os casos, seja incondicionada, seja condicionada, quem é o legítimo? Quem que vai oferecer a denúncia? O Ministério Público. Então, pessoal, o Ministério Público é o autor aqui da ação penal pública. Todavia, existe a possibilidade de uma queixa-crime versar sobre um crime de ação penal pública. Amanda, como isso? Vamos lá. A ação penal privada, ela se divide em três. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. É mesmo, Amanda. Existe a ação penal privada subsidiária da pública. Então, é possível que dentro de uma queixa-crime eu verse sobre um crime de ação penal pública. Sim, é possível. Então, pessoal, vamos lá. A ação penal privada propriamente dita é aquela que pode ser intentada tanto pelo ofendido como por seu representante legal, ou em caso de morte desse ofendido, pelo CAD, que são o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. Então, no caso de morte do ofendido, é possível que o CAD, então, ofereça a queixa-crime ou dê prosseguimento à queixa-crime. Agora, Amanda, e no caso de ação penal privada personalíssima? Aí não. Aí somente caberá ao ofendido a propositura da ação penal privada personalíssima, obviamente através aí de seu procurador, seu advogado, tá? Então, pessoal, vamos passar para a última, né, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Esse, gente, especificamente nesse caso, é quando o Ministério Público, que é o legítimo a propor a ação penal pública, oferecer a denúncia, ele permanece inerte, apesar de ter a possibilidade de ir lá e pedir que o Estado cumpra o seu dever de punir, de aplicar uma sanção, ele permanece inerte. Então, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo que ele deveria oferecer a denúncia e permaneceu inerte. Aí começa a contar, a partir da inércia do Ministério Público, o prazo de 6 meses para o ofendido apresentar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, pessoal, é possível, né, que dentro de uma queixa-crime se discuta um crime de ação penal pública. Isso, obviamente, somente naquelas hipóteses da ação penal privada subsidiária da pública, somente na hipótese do Ministério Público ter permanecido inerte, e aí começou a fluir o prazo para o ofendido apresentar a sua queixa-crime subsidiária. Ótimo, pessoal, ótimo. E aí vocês vão ver que o artigo principal que traz os requisitos da ação, né, os requisitos da queixa-crime, os requisitos da denúncia, é o artigo 41 do Código de Processo Penal, que vamos passar a fazer a leitura agora. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Código de Processo Penal, artigo 41.
Vejamos aqui, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, quais são os requisitos da queixa-crime, Amanda? Primeiro requisito é você expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O segundo requisito é a qualificação do querelado, né? Nesse caso aqui, que a lei trouxe acusado, mas no caso nosso, da queixa-crime, querelado. Ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo. Amanda, eu não sei o nome do indivíduo, mas eu tenho características que pode identificá-lo, características pessoais, uma marca de nascença, uma tatuagem, enfim. Então, eu vou colocar todas as características possíveis para identificá-lo na minha queixa-crime, se eu não tenho o nome dele. Ótimo? Ótimo. Então, eu vou colocar o indivíduo que tem característica tal, tem os olhos cor tal, enfim. Você vai trazer as características a fim de identificar o querelado. Outro ponto, pessoal, a classificação do crime. Amanda, a conduta praticada pelo indivíduo, ela se enquadra em qual tipo penal? Então, eu tenho que verificar a conduta dele e verificar se ela está inserida dentro do tipo penal. E aí, a partir daí, eu vou classificar o crime, tá? E, por fim, o rol das testemunhas. Então, se atentem quando o enunciado trouxer para vocês aí que o crime, né, ele foi visto ou foi alguém tomou conhecimento, fulano de tal, então você tem que arrolá-lo lá como testemunha, tá? Senão você perde o seu prazo, preclui o prazo de você arrolar aí suas testemunhas. Então, pessoal, tá aí o artigo 41, que é um artigo importantíssimo no tocante à queixa-crime, porque traz os requisitos aí da queixa-crime. Outro artigo que reputo importante e que também vai trazer fundamento para sua peça é o artigo 30. O artigo 30 traz que ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, quando nós estivermos tratando aí, né, da ação penal privada, propriamente dita, nós vamos qualificar aí, nós vamos, na verdade, fundamentar a nossa peça no artigo 30. Amanda, e quando eu estiver diante da ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público for inerte, por exemplo? Nós vamos fundamentar a nossa peça no artigo 29, que traz que será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública. Então, é possível queixa-crime nos crimes de ação penal pública? Possível, quando se tratar de ação penal privada subsidiária da pública, tá? Se esta não for intentada no prazo legal, vejam, aqui a lei traz que o Ministério Público ele tem que ser inerte, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, vejam aí o fundamento da nossa ação penal privada subsidiária da pública. Além disso, vocês vão ver que o artigo 100 do Código Penal também fundamenta a nossa ação, seja no seu parágrafo 2º, seja no seu parágrafo 3º. Aqui, ó. Vejam, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. A ação de iniciativa privada poderá intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. O ponto que merece destaque é o fato de que, se o Ministério Público ele arquivou o inquérito policial, se o Ministério Público, na verdade, ele requereu o arquivamento do inquérito policial e, né, foi determinado o arquivamento pelo juiz, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública aqui, porque a ação penal privada subsidiária da pública ela pressupõe a inércia do Ministério Público. Então, ele poderia agir, mas não agiu. Ele ficou inerte. Então, cabe ao ofendido oferecer a queixa-crime subsidiária, beleza? Então, em casos de arquivamento, não é possível ser ajuizada a queixa-crime subsidiária,
Beleza, pessoal? Ótimo. Então, vamos passar aqui para a leitura do nosso slides, tá? De praxe. Então, a queixa-crime, como eu falei para vocês, em regra, ela é utilizada para dar início à ação penal privada. Só que também ela pode ser utilizada para dar início a uma ação penal pública no caso de queixa-crime subsidiária, naqueles casos em que o Ministério Público ele se mantiver inerte. Beleza? Então, é isto aí. Os fundamentos. Pessoal, o fundamento principal, além do artigo 41 do Código de Processo Penal, que falei para vocês que traz os requisitos da queixa-crime e da denúncia, também temos os fundamentos. O fundamento da ação penal privada, artigo 30 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Agora, quais são os fundamentos da ação penal privada subsidiária da pública? Artigo 29 do Código de Processo Penal, artigo 100 do parágrafo 3º do Código Penal e artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Então, vejam que você tem um artigo da Constituição Federal que traz o fundamento. Isso, gente, tá? Ó, vou até colocar aqui, ó, na ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, aqui é a ação penal privada. Aqui é a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Ótimo. Competência. Gente, para quem que eu vou direcionar a minha peça? Em regra, você vai direcionar a sua peça para o juiz de primeira instância, a não ser daqueles casos de foro por prerrogativa de função. E aí você vai verificar se é da competência da Justiça Estadual ou se é da competência da Justiça Federal, conforme o artigo 109 da Constituição Federal, tá? Então, vocês vão verificar. E também, gente, esse ponto é importantíssimo, tá? Vou até aqui fechar a tela para falarmos aqui, para vocês me verem com mais nitidez. Pessoal, a grande maioria dos crimes de ação penal privada, eles podem ser, né, eles têm a pena menor, a pena máxima menor que 2 anos ou até 2 anos. Então, pode ser da competência do juizado especial criminal. Além disso, as contravenções penais também, prevista lá na Lei de Contravenções Penais. Então, todas as contravenções penais e todos os crimes, os crimes cuja pena máxima seja inferior ou até 2 anos, eles são de competência do juizado especial criminal. Então, se atentem para vocês identificarem se é da justiça comum ou se é da competência do juizado especial criminal, tá? Porque vocês perdem aí uma pontuação se você direcionar para o juízo incompetente, né? Imagine que é da competência do juizado especial criminal e você direciona para o justiça comum. Obviamente, o examinador ele vai tirar alguma pontuação sua por conta disso, tá? Ótimo, pessoal. Então, nós vimos a questão da competência, então, que, em regra, é do juízo, né, criminal de primeira instância, seja da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal, respeitando aí a questão se o crime é de competência da Justiça Estadual ou Federal, e também que pode ser direcionado para o juizado especial criminal, naqueles crimes, né, todas as contravenções penais e os crimes com a pena máxima de 2 anos. Além disso, pessoal, atentem-se também se não se trata de crime contra a vida, porque aí você vai direcionar para o tribunal do júri, né? Então, se tratar de um crime de ação penal privada contra a vida, você vai direcionar ele para o tribunal do júri. Ótimo. Legitimidade. Esse aí nós falamos, né? A legitimidade é do ofendido ou do seu representante legal, no caso de morte pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Observação número 1. Em caso de ação privada personalíssima, cabe somente ao ofendido. Vocês vão verificar que, dentre o Código Penal, de todos os crimes do Código Penal, existe um crime somente de ação penal privada
personalíssima, tá? Deixei aí na apostila para vocês, a título de informação, qual é este crime. Observação número 2, nos crimes em que a pessoa jurídica, olha, vejam, né? Nos crimes em que a pessoa jurídica puder ser vítima, o direito de queixa deve ser exercido pela pessoa que estiver indicado no contrato social ou estatuto. Caso não esteja indicação, a legitimidade para representar a pessoa jurídica será de um dos diretores ou sócios gerentes dessa pessoa jurídica. Então, vejam, né? Nos crimes em que a pessoa jurídica é vítima, há a possibilidade aí da queixa ser oferecida pela pessoa que for indicada aí no contrato social, no estatuto, ou em não havendo essa indicação, nos seus diretores ou sócios gerentes. Ótimo, pessoal. Outro ponto importantíssimo sobre a ação penal privada, que nós falamos, que é o artigo 41 do Código de Processo Penal, que é o artigo muito importante, que são os requisitos da queixa-crime, que é a exposição do fato criminoso de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou aqueles esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, caso você não conheça a qualificação dele, você não saiba o nome dele, por exemplo, a classificação do crime, então, que aquele fato praticado por ele se enquadra em determinado delito, e o rol de testemunhas, caso necessário. Outro ponto importante, pessoal, o prazo. Qual que é o prazo para você oferecer queixa-crime, Amanda? Existe um prazo? Existe, né? Em regra, aí, o prazo é decadencial de 6 meses e será contado também, em regra, do conhecimento da autoria. Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento quem é o autor do delito, passa a correr aí o prazo de 6 meses para eu oferecer a minha queixa-crime. Observação número 1, pessoal. No caso da ação personalíssima, inicia-se o prazo da data do trânsito em julgado da sentença cível que anulou o casamento. Observação número 2. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, o início do prazo de 6 meses, ele só vai transcorrer será após o transcorrer do prazo do Ministério Público oferecer a denúncia. Então, o Ministério Público ele tinha o prazo X para oferecer a denúncia, ele não ofereceu nesse prazo, começa a correr do dia seguinte, tá? Então, o Ministério Público se manteve inerte, nós temos aí 6 meses para oferecer a queixa-crime. Beleza, pessoal? Ótimo. Mas, Amanda, o que eu tenho que alegar? Quais são as teses? Por quê? O que é interessantíssimo na queixa-crime? Porque todos, né, sejam as ações que nós falamos, sejam as defesas, né? Nós falamos aí da resposta escrita à acusação, nós falamos dos memoriais, falamos dos recursos, tudo isso nós estamos o quê? Defendendo o réu. Só que aqui, na queixa-crime, nós estamos pedindo para o Estado exercer o seu poder de punir o indivíduo. Nós estamos pedindo para ser aplicada a lei penal e para aquele indivíduo, né, ele receber a sanção penal. Então, veja que nós estamos do outro lado da história. Então, a queixa-crime, ela é interessante porque você não tem que ter o olhar da defesa, e sim o olhar aqui da acusação, porque você está imputando a um indivíduo o cometimento de uma infração penal, tá? Então, aqui, por isso que eu deixei por último, porque a gente tem que mudar todas as nossas visões que nós tivemos até agora de proteção do réu. Nós temos aqui que trazer aqui esse olhar para pedir que o Estado cumpra o seu dever de punir. Beleza, pessoal? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Basicamente, é necessário você trazer uma descrição minuciosa dos fatos, uma narrativa do que o acusado supostamente praticou e ainda a imputação da autoria. O objetivo é mostrar que a pessoa praticou uma conduta descrita na lei como infração penal, portanto, necessário o início da ação penal para que seja aplicada a lei ao caso concreto. O querelante deverá indicar que os fatos se enquadram em determinado tipo penal, isso também é importante, apesar de poder a classificação ser alterada posteriormente. Vejam, gente, não é porque eu falei, né, eu classifiquei, por exemplo, eu coloquei que ele praticou o delito de injúria, que o juiz ele não pode, né, condenar pela aí
pela difamação ou pela calúnia, tá? Isso vai depender da minha narrativa, porque o réu, ele não se defende da classificação, ele se defende dos fatos, da imputação, né? Então, vamos lá. Mas é importante demonstrar o enquadramento da conduta em uma determinada infração penal. Vale ainda observar que é possível na queixa-crime, gente, isso é importantíssimo. No caso de concurso de crimes, então, se foi praticado mais de um crime, mencionar no mérito da peça a modalidade do concurso, ou seja, material, formal ou crime continuado. E aí vocês vão ver que está lá no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal, tá? Lembrando que nós estamos do outro lado, por isso que a gente tem que ter esse olhar, tá? Então, por isso, quem tem aí, né, quem já fez estágio no Ministério Público, vai ter essa facilidade de fazer essa peça. Quanto aos pedidos, o principal, gente, é a condenação do nosso querelado, como incurso em determinado tipo penal, mas também deve ser pedida a citação dele para responder à acusação, para ele apresentar a resposta escrita à acusação que nós aprendemos, né? Bem como a indicação de um valor mínimo para indenização. Ao final, apresentar o rol de testemunhas, se necessário. Beleza? Pessoal, então vejam aí que nós trouxemos aí, pincelamos, né, o que seria a queixa-crime, quais os fundamentos, quem é legítimo, qual o prazo, tudo aí nós falamos nesse primeiro bloco. No nosso segundo bloco, como de praxe, nós vamos fazer a nossa peça juntos. Então, vamos fazer aí nossa queixa-crime juntos, beleza? Então, um beijo, pessoal, até o próximo bloco.